nosso assunto agora são imóveis. Construtoras estão cometendo abusos para quem acaba desistindo da compra. O país já não passa por bons momentos e mesmo com as reduções na inflação e também na taxa de juros, ainda está difícil para comprar um imóvel. Algumas construtoras, para não perderem as poucas vendas que estão sendo realizadas, acabam abusando de algumas atitudes irregulares para não perder o cliente. Só no segundo semestre de 2016, dos mais de 4 mil empreendimentos que foram lançados, 63% deles não foram vendidos, com imóveis apresentando aí descontos próximos de 25%. Os consumidores acabam atraídos pelas ofertas, mas depois acabam desistindo da compra por causa dos altos valores que eles não conseguem arcar na hora da entrega das chaves. A gente está na ponta da linha com o Dr. Rodrigo Carpati, que vai contar para a gente como é que está esse cenário, né? E quais são os direitos do consumidor no caso da compra dos imóveis. Bom dia, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Juliana, obrigado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutor, eu particularmente não sabia. Em certa parte do processo, o consumidor ele pode desistir da compra? Como é que funciona isso? Então, até receber o imóvel, ele pode desistir a qualquer momento. Só que, nesse caso, ele vai ter uma perda de aproximadamente 20% daquele valor que ele pagou, que ele acertou. Mas ele pode desistir. Ele só não pode desistir a partir do momento que o imóvel for entregue para ele pegar as chaves, daí ele precisa resolver, vender ou refinanciar e resolver a situação. Agora, as construtoras estão desesperadas aí para vender, porque a gente está numa época muito difícil de negociação, né? Quais os maiores problemas que os consumidores, que acabam não podendo, né, não conseguindo arcar aí com as despesas, têm enfrentado em relação a essa fome das construtoras aí de querer vender a qualquer custo? Então, a primeira situação é que o consumidor, muitas vezes, ele é induzido a um erro. Ele verifica nos jornais, na televisão, prestações muito baratas, até a entrega de chaves, que cabem no bolso dele, e a partir do momento que ele recebe, que ele vai receber, que ele precisa financiar aquele imóvel, a prestação fica muito mais alta, a ponto de muitas vezes ele não ter condições de financiar o próprio bem. Então, ele nas chaves ele paga uma parcela, por exemplo, de R$500, R$600, e na hora de financiar, ele vai comprometer 80% do salário dele. Nossa. A construtora, previamente, ela tem condições de saber se aquele consumidor ele vai ter ou não condições de arcar com o financiamento. Mas, infelizmente, a fome de vender, como você colocou, faz com que os consumidores acabam adquirindo. A construtora precisa ter uma movimentação e depois a gente passa a ter outros problemas que vão de problemas da devolução daqueles imóveis que os consumidores não conseguem arcar, até problemas da justiça para saber o quanto deve ser devolvido e o quanto deve ser segurado pela construtora. Agora, o consumidor, acima de tudo, tem que ficar muito atento na hora de assinar o contrato, né, Rodrigo? Isso está especificado, o que a construtora pode, o que não pode fazer. O consumidor tem que ficar atento aí às letrinhas miúdas, né? Isso ainda acontece? De ser pego de surpresa, né? Acontece. O que acontece é que o contrato faz lei entre as partes, porém, o Código de Defesa do Consumidor é favorável nesse sentido. Então, se o consumidor assinou algo que é leonino, é tendencioso, vai prejudicar o consumidor, a Justiça tende a rever ou cancelar essas cláusulas. A questão é que, extrajudicialmente, no momento que aquele consumidor quer devolver o imóvel, a construtora tenta se fazer valer dessas cláusulas abusivas, e daí o consumidor só tem uma saída: buscar o judiciário e abarrotar mais ainda a justiça e aguardar, às vezes, 2, 3 anos para ter uma decisão. Então, dificilmente, na hora da aquisição, essas cláusulas são negociáveis. As construtoras têm cada vez mais imposto contratos de adesão. Então, é de suma importância que aquele consumidor saiba o que está adquirindo e tenha uma orientação do advogado. Tá certo. Até que valor, né, a construtora pode reter no caso de devolução do imóvel? Porque, claro, o consumidor também tem que estar ciente de que ele não vai recuperar 100% daquilo que ele pagou, né? Como é que funciona isso, Rodrigo? Então, o STJ, isso vai variar de caso a caso, mas o STJ tem entendimento majoritário que em torno de 15% a 20% pode ser retido a título de taxa administrativa pelo fato do consumidor ter adquirido e não querer mais
ficar com esse bem. Uhum. Qual que é o procedimento quando o consumidor percebe que, poxa, realmente não vou conseguir arcar? O que ele deve fazer? Ele deve procurar a construtora? Qual que é o primeiro passo nesse caso? Então, ele deve entrar em contato pelo saque da construtora, pedir o saldo que ele tem, o saldo daquela aquisição e quanto ele pagou, e pedir um cálculo para rescisão. Infelizmente, os contratos com as construtoras, dificilmente eles vão prever uma taxa de devolução dentro do que a Justiça tem estabelecido, 15% a 20%. Alguns casos a gente consegue reverter, a construtora chega a propor uma devolução de 20%. Tá. O que a gente faz? A gente entra em contato de forma extrajudicial junto com o consumidor e tenta negociar. Algumas construtoras percebem que a única forma é negociar para evitar demandas, e outras não estão muito preocupadas e não fazem a rescisão de forma extrajudicial. Nós precisamos ingressar com a ação. Isso tem também abarrotado o judiciário cada vez mais em função da preocupação da construtora, como você bem colocou no início, a quantidade de imóveis vagos. Ela não quer ter mais imóveis vagos em carteira, então ela tem dificultado a devolução de imóveis e o consumidor tem sido prejudicado veementemente. Tá. O que está na lei é que o consumidor, o comprador, ele tem direito a ter ressarcido pelo menos uma parte daquilo que ele já pagou. Agora, em quanto tempo ele consegue isso, doutor? Então, o STJ tem uma súmula que diz que essa devolução deve ser à vista. A partir do momento que o consumidor quer devolver, ele tem que receber à vista, descontado aquela taxa administrativa que pode variar de 15% a 20%, dependendo do que foi realizado com a questão administrativa. Na prática, as construtoras dificultam a devolução e, quando aceitam a devolução, propõem parcelas, às vezes 4, 5, 6, até 10 vezes. E o consumidor acaba saindo até no prejuízo, né? A gente tem uma pergunta aqui do Geraldo, que mandou via WhatsApp, o 971021493. Ele pergunta se ele pode pedir esse distrato, se ele pode desistir da compra do imóvel, mesmo estando inadimplente com as parcelas. Pode. Pode, não tem problema. Isso não, pode, é indiferente. O que ele tem que tomar cuidado para não ser negativado. Então, quanto antes ele entrar em contato e interromper, porque, de certa forma, a construtora também, o fato dele não pagar, a construtora não recebe e tem o imóvel preso. Se ela conseguir também resolver a situação, também é bom para a construtora. Mas ele precisa tomar muito cuidado, porque se ele não resolver rapidamente, ele vai ter que entrar com uma ação para resiliar esse contrato, para rescindir esse contrato e pedir com que a Justiça, de forma liminar, impeça com que a construtora negative o nome dele, porque ele quer rescindir e receber... Porque ele é devedor. A partir do momento que ele resolve rescindir, precisa ser feito um cálculo. Por exemplo, ele pagou 80 mil reais, ele está devendo 20, então vai se descontar os 20% e ele vai ter um crédito. Então, a partir do momento que ele resolve rescindir, ele não é mais devedor, então ele não poderá ser negativado. Agora, doutor Rodrigo, para a gente encerrar, nós estamos num bom momento de negociação, num bom momento. Nós estamos aí, lógico, falando muito em crise, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm emprego. Qual a avaliação que o senhor faz do cenário para se comprar um imóvel, enfim, para se negociar um imóvel? Quem está vendendo, quem está comprando? Como é que está a situação hoje? Como está o mercado hoje? Então, tem muita oferta, então para aquele que quer vender, ele precisa baixar os preços, e para quem quiser comprar e tiver o dinheiro à vista, ele consegue fazer um bom negócio. A gente tem lido muitas notícias, a conjuntura econômica, e nós estamos sim no momento de que o mercado imobiliário pode acenar uma melhora. Então, aquele que quer comprar, esse é o momento para comprar, e aquele que precisa vender, ele vai precisar negociar, mas com uma expectativa de que daqui para o final do ano o cenário pode mudar. Vale a pena vender por um preço mais baixo, que não era o esperado, do que ficar com o imóvel parado, doutor Rodrigo? Depende da necessidade. Lembrando que o imóvel parado, você vai pagar o condomínio, vai pagar o IPTU, então esse cálculo que aquela pessoa que tem um imóvel precisa fazer. Às vezes vale a pena local vender por um preço abaixo, porque se ela ficar com um imóvel que, por exemplo, tem um condomínio de R$1.000 parado por um ano, são R$12 mil, mais o IPTU. Então, às vezes ela não quer abaixar 10% do imóvel e vai perder isso com ele ficando parado um ano.
Tá certo, 10h25, a gente conversou com o doutor Rodrigo Carpati sobre a hora de desistir aí do distrato das compras de imóveis. O consumidor tem direito sim e deve lutar por esse direito de ter aí a devolução do valor, não 100% pago, mas a devolução de pelo menos uma parte do valor quando ele desiste da compra. Doutor, muito obrigada pela entrevista, viu? Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Tchau, tchau.